Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Eu salvo os amados irmãos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não me conhece, aqui é o pastor Leonardo Clovier. Aqui nesse vídeo eu venho compartilhar aí, primeiramente aí com os irmãos da Igreja Missionária Edificai, a lição do número 9 da Escola Bíblica Dominical. Tá? Talvez você que está chegando de paraquedas aqui nesse vídeo está se perguntando, e cadê as outras 8 aulas anteriores? Então, nós estamos nesse momento, a Igreja Missionária Edificai, ministrando a aula somente de modo presencial, tá bom? Mas como hoje, no dia 27 de fevereiro de 2022, a igreja está em retiro. Alguns irmãos aí, provavelmente aí tivemos alguma dificuldade logística em relação ao início aí de horário. E para não impactar ou atrapalhar que ninguém perca a aula, aí decidimos por bem gravar essa aula, tá? Então essa aula é uma aula que está sendo transmitida em caráter aí especial, tá bom? Para dar continuidade nas lições da Escola Bíblica Dominical da Igreja Missionária Edificai. E os demais irmãos que chegarem aqui também, chegaram aqui talvez de paraquedas aqui nesse vídeo, são bem-vindos também em nome de Jesus. Se ao longo da aula você tiver alguma dúvida, você pode deixar conosco aqui. Outra pergunta aí que eu tenho recebido bastante também, acerca aí dos vídeos, dos trabalhos aí da igreja, tá? Quero falar aí para os irmãos que, para honra e glória do Senhor Jesus, estamos mais ativos aí do que nunca. Temos anunciado aí a palavra do Senhor, não só aqui na região de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, mas também nos municípios de Niterói, município aí de Maricá também, estamos bastante frequentes, e aonde o Senhor tem nos chamado, tá bom? E em breve tem vários vídeos gravados, irmão. Não tenho disponibilizado aqui no canal do YouTube, realmente aí por falta realmente de tempo mesmo, tá bom? Mas tem vários vídeos gravados. Então em breve você vai estar recebendo aí também os vídeos aí das ministrações, minha, dos demais irmãos que têm nos ajudado aí na obra também, tá bom? Então vamos focar aqui nesse vídeo. O propósito aqui é ministrarmos aqui através desse vídeo gravado a lição de número 9 da Escola Bíblica Dominical, tá? Antes de iniciarmos aqui essa aula, deixo um abraço especial aí para o nosso professor da Escola Bíblica Dominical, Diácono Jorge, e para toda a Igreja Missionária Edificai, e para cada um dos irmãos que tem nos acompanhado, tá? E antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração, como de costume, como fazemos lá no templo. Vamos estar orando aqui ao Senhor também. E quero convidar você, aonde você estiver, nos ouvindo nesse momento, feche seus olhos e ore conosco em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, glorificado, Senhor, e exaltado seja seu nome. Obrigado, ó Pai, por esse momento, pela tua misericórdia, Senhor. Eu venho te pedir, meu Pai, ser conosco, ó Pai, no momento, ó Pai, a qual os meus irmãos também estiverem ouvindo essa aula, que essa aula, Pai, venha servir para edificação de cada vida, meu Pai, que chegar até aqui. Te convidamos, Espírito Santo de Deus, toma, meu Pai, essa aula para as tuas mãos, fala conosco, ó Pai, pela tua palavra, e que o Senhor, meu Pai, possa esclarecer aquilo que porventura estiver oculto, ó Pai. Seja conosco e esclareça-nos, ó Pai, que o Senhor tem para nos transmitir através dessa aula, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A estratégia, irmão, que estarei seguindo aqui nesse vídeo vai ser o seguinte: eu vou estar lendo, tá, os tópicos da lição, e na sequência estarei comentando, e em pontos estratégicos também ao longo da aula eu estarei dando algumas pausas, talvez mesmo antes de terminar a leitura do tópico, e fazendo alguns comentários, tá bom? Então o tema da aula de hoje é: as histórias e as poesias falam ao coração. Esse aí é o tema da lição de número 9. O texto áudio, ele se encontra no Salmo 119, versículo 107, que nos diz assim: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Se você quiser, pode repetir aí para guardar no coração, como fazemos de costume na Igreja Missionária Edificai.
Lá recitamos todos juntos, tá bom? Então, se quiser, repita aí comigo em nome de Jesus em voz alta, para guardar aí a palavra do Senhor no teu coração. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 107. A verdade prática nos diz assim: os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divina. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Na verdade, então o que o comentarista da revista ele está falando aqui, quando ele fala aqui das histórias e das poesias, ele está falando aqui exatamente, são dos livros históricos e dos livros poéticos da Palavra de Deus, a qual já estudamos ao longo das lições anteriores, tá bom? A leitura bíblica em classe, da lição de número 9, ela se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 20 ao versículo 25, e depois um segundo texto que se encontra no Salmo 119, do versículo 105 ao versículo 108. Você pode pausar o vídeo aqui nesse momento, se você achar por bem, e conferir a leitura que eu estarei fazendo aqui, tá? Na Palavra de Deus. E como já falado por outras vezes, eu sempre recomendo, tanto que eu falar, ou que outros irmãos estiverem anunciando aqui no YouTube, na igreja, ou onde você estiver, sempre abra a Palavra de Deus e confira. Amém? Estarei lendo a Palavra do Senhor, que nos diz assim, Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 20 ao versículo 25. Vai nos dizer assim: quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo o que significam os testemunhos e estatutos e juízo que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito, e o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos, perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Amém? Esse é o primeiro texto. Aqui está falando diretamente à nação de Israel, tá? Ao povo de Deus, no Antigo Testamento, ou na Antiga Aliança, como falamos, tá bom? Então, essa é a orientação que o Senhor está deixando, aqui no caso, para a nação de Israel, acerca das histórias, acerca de quem é o nosso Deus, e aqui o Senhor está instruindo como que eles devem falar aos seus filhos, tá bom? Continuando, a segunda leitura, Salmo 119, do versículo 5 ao versículo 8, que nos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei, e guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. O Senhor, ó Senhor, ensina-me os teus juízos. Louvado seja o nome do Senhor, tá? Essa aqui é a leitura bíblica em classe. Ela serve aí de base para refletirmos acerca do assunto que estaremos abordando ao longo dessa lição, tá bom? E ao longo da lição vamos detalhar um pouquinho mais, inclusive o que foi dito aqui nessa leitura, tá? Recapitulando, o tema da aula de hoje é: as histórias e as poesias falam ao coração, se referindo
aos livros históricos e aos livros poéticos, tá bom? Se você tiver dúvida acerca aí do que são os livros, quais são, melhor dizendo, os livros históricos e os livros poéticos, e o que eles narram, pode deixar nos comentários, pode estar me procurando aí que eu posso estar te ajudando. Vamos lá, vamos prosseguir. A leitura da introdução nos diz assim: a Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina, para contar a história do povo de Deus. Os livros históricos servem de literatura, chamada de narrativa. Os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico, com o propósito de despertar sentimentos. Em vista disso, na lição de hoje, estudaremos as experiências e as instruções relatadas nesses livros, cujo a mensagem fortalece os nossos corações. Amém? Então vamos ver ao longo da aula, tá? Essa introdução é para a gente ter uma ideia do que nos aguarda no decorrer da lição, mas o propósito principal, pode guardar aí desde já no teu coração, é que o nosso coração, a nossa vida, ela seja fortalecida através da palavra de Deus, tá bom? Aí vamos abordar ao longo da lição o tópico 1, ele diz assim: as histórias do Antigo Testamento. Os livros históricos, após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. Aí você pode ver lá em Josué, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, tá bom? Vai dizer nesse texto que Moisés morreu e o Senhor aqui ele convoca o Josué para dar continuidade, tá, na obra que o Senhor inicialmente tinha começado pela vida de Moisés, tá bom? Aí se você quiser, para aqui o vídeo, abra aí a palavra de Deus e confira, tá? Eu não estarei citando aqui todas as referências, mas você pode consultar na tua revista, tá bom? Vamos lá. As gerações seguintes, para assegurar a herança, disputaram espaço com outras nações. Então houve bastante guerra, teve bastante luta, bastante disputa, porque naquela época, talvez não muito diferente dos dias de hoje, os povos eles queriam a herança, cada um queria a tua terra, e às vezes cada um querendo um pouco mais, uns achavam que tinha menos, outros achavam que tinha mais, e o homem, desde aquela época, sempre aí em disputa por território, por bens, por herança, bem similar aos dias de hoje, não é verdade? Vamos lá, vamos continuar. Os registros dessa experiência com Deus, da posse da terra, são chamados de livros históricos. São um total de 12 volumes que retratam a história de Israel, desde a entrada em Canaã, cerca aí de 1400 anos antes de Cristo, até o tempo de Esdras e Neemias, aproximadamente aí no ano 400 antes de Cristo, tá bom? Vamos lá. Nesse período, Israel experimentou a providência, a proteção e o juízo divino. Esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história. Aí você pode ver também em Josué, capítulo 21, versículo 45. Então, serve para quê? Os livros históricos. Por que eles estão na palavra de Deus? Dois ensinamentos que podemos absorver deles é para quê? É para ver realmente como que era a história do povo de Deus e como que o Senhor interviu no meio da história, como que o Senhor trabalhava, como que foi aí as lutas, a dificuldade que os irmãos tiveram lá no início de tudo, e eles também nos mostram que em todo o momento o Senhor esteve no controle. Você crê que Deus está no controle aí também nos dias de hoje? Não sei se você crê, mas Deus está no controle de tudo, tá bom? Pode ter certeza disso. Aí a pergunta que vem à mente às vezes é: pastor, mas se Deus está no controle de tudo, por que tanta tragédia? Por que tanta desigualdade? Por que tantas pessoas perecem? Tá? Existe aí a vontade concessiva de Deus
e a vontade permissiva de Deus. Mas isso aí fica para um próximo vídeo, tá bom? Se você quiser ouvir um pouquinho acerca disso, deixa aí nos comentários, dependendo aí da quantidade de pessoas que estiverem interessadas aí nesse assunto, eu posso gravar um vídeo específico para falar acerca disso, tá bom? Mas guarda aí que o Senhor está no controle de tudo, ok? Subtópico 2 diz assim: as histórias dos juízes. Depois de Josué, os juízes governaram Israel até o profeta Samuel. Aí aqui tem uma referência em Atos 13:20. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que depois de Josué, tá, entrou aí um período histórico chamado de período dos juízes. O que é o período dos juízes? É um período onde o Senhor ele já não estava usando já os patriarcas, como foi anteriormente aí por Moisés, Josué, mas de agora em diante ele está fazendo o quê? Ele está governando, tá, a nação de Israel por meio dos juízes, tá bom? Vamos lá, continuando. São cerca de 400 anos da história com a atuação de 12 líderes. Aí tem a referência aí em Juízes 3, capítulo 3, do versículo 11, e Juízes 16, do versículo 30, tá bom? Vamos lá, continuando. Nessa época não havia rei em Israel, e cada um andava como queria. Por essa razão, a nação entrou em declínio espiritual e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Como resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. Apesar disso, mediante o arrependimento do povo, Deus levanta libertadores para resgatar Israel da opressão. Essas histórias apontam para a fidelidade e a misericórdia divina. É verdade ou não é? É lamentável, tá? É lamentável. Mas o povo, tá? O povo, por não ter aí reis instituídos, o povo não queria, por algumas vezes, tá? Por várias vezes, vamos dizer assim, o povo não queria dar as vozes aí dos juízes, dos servos do Senhor, e cada um seguia do seu jeito, porque eles não reconheciam os juízes como uma autoridade final, com a mesma autoridade, vamos dizer assim, do rei, de estabelecer aí decreto, estabelecer leis, para que eles viessem a seguir. O povo não reconhece, dessa de uma totalidade, vamos dizer assim, tá? E por não reconhecer, o que eles fazem? Cada um faz o que dá na cabeça, tá? E cada um fazendo o que dá na cabeça, o que acontece? Aí vem o julgamento, antes do julgamento vem as pessoas praticando as coisas erradas, aquilo que é mal aos olhos do Senhor, e consequentemente, o que acontece? Vem o julgamento. E que julgamento foi esse? Nós podemos ver aí nos livros históricos que a nação, de um modo geral, ela foi quase que dizimada por várias vezes, tá? Mas pela misericórdia do Senhor, ela permaneceu, pela fidelidade, pela misericórdia e pelas promessas do nosso Deus. Mas como dito aqui na leitura, eles foram subjugados pelos inimigos por várias e várias vezes, tá? E vou falar aqui sem medo de errar, eles só não foram exterminados nessa época por causa da misericórdia de Deus e pelas promessas do Senhor que havia sobre essa nação, tá bom? Vamos lá, subtópico 3, as histórias dos reis. Por volta do ano 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei em Israel. Porém, Saul fracassou. Então Davi foi escolhido e recebeu a promessa de um reino que não teria fim. Salomão lhe sucedeu, e após a sua morte, o reino se dividiu. Israel no norte e Judá no sul. Tá? Isso aqui também é um assunto aqui bem amplo, não vai dar para esgotar aqui nessa aula, mas se quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, sobre a divisão do reino, sobre o reino do norte, sobre o reino do sul, deixa aí no comentário aí também que eu posso gravar um vídeo específico falando sobre isso, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Ambos os reinos rebelaram-se contra Deus,
e foram para o exílio. Em 722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios. Em 586 a.C., Judá caiu diante da Babilônia. Contudo, em 539 a.C., cumprindo-se a sua promessa, Deus restaurou o trono de Davi, e do reino de Judá a esperança messiânica se cumpriu em Jesus. Essas narrativas mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados, como está lá em Jó, capítulo 42, versículo 2. Mais uma vez, nós vemos aqui a soberania do nosso Deus. Tá? É lamentável, irmão, ver o que a nação de Israel passou, esse subjugamento, sendo oprimido aí pelos inimigos, assim como acontece nos dias de hoje com a igreja, com muitos, tá? O povo de Deus, independente aí da época, todas as vezes que se distancia daquilo que o Senhor preparou, da vontade do Senhor, vem as lutas, vem o julgamento e, consequentemente, irmão, se não se arrepender, sabe o que vem? Vem o declínio, tá? Então, deixa até em cima disso aqui, deixa um conselho para você que me ouve, é um conselho que serve para mim também. Se por algum motivo, irmão, você está longe, está se distanciando daquilo que Deus estabeleceu, volta, meu irmão, para o Senhor enquanto é tempo, se arrependa em nome de Jesus e volte para a presença do Senhor, tá bom? Porque o Senhor tem coisas boas, maravilhosas, preparadas para a minha e para a sua vida. Ah, mas as promessas de Deus, elas precisam se cumprir, elas vão se cumprir, elas vão, independente de mim ou independente de você. O que Deus prometeu vai se cumprir. Mas uma coisa é certa, se eu ou você não obedecermos à voz do Senhor, as promessas, as bênçãos de Deus, elas vão se cumprir, sabe aonde? Em outra geração. E eu faço uma pergunta para você: você quer viver as promessas de Deus sobre a tua vida? Ou você prefere que outra geração viva as promessas e as bênçãos do Senhor sobre a tua vida? Eu, irmão, vou falar por mim, eu quero viver as promessas de Deus e eu quero viver as bênçãos que o Senhor já preparou para mim. E se você quiser viver a sua também, dá um glória a Deus aí onde você estiver e faça, irmão, o que Deus manda fazer, tá bom? E se porventura for preciso aí um arrependimento, for preciso, às vezes, retomar aonde parou, faça em nome de Jesus, tá legal? Vamos lá. A sinopse do tópico 1 diz assim: as histórias presentes na Bíblia são verdadeiras e dão testemunho da fidelidade e misericórdia divinas. Então, o que nós vemos aqui? Que as misericórdias do Senhor, irmão, como diz a palavra, são as causas de não sermos consumidos, tá? E elas são verdadeiras. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que Deus prometeu vai se cumprir, tá bom? Mas vamos fazer parte desse cumprimento em nome de Jesus, tá legal? Pastor, eu quero, o que eu faço? Obedece a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá. Tópico 2, os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Subtópico 1, os livros sapienciais e poéticos. 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais e poéticos, porque ensinam a sabedoria. Por meio da poesia ou da prosa, são eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa, e os outros livros foram redigidos, em sua maioria, em forma de poesia. De modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos, e a poesia expressa sentimentos e pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e as emoções. Na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana. Refere-se
a sabedoria prática mais do que a teórica, ok? E aqui tem vários textos bíblicos, você pode consultar aí na tua revista, cada uma dessas referências, que você vai conseguir observar, tá bom? Como que o Senhor trabalha através aí da prosa, através da poesia, e a gente consegue ver que realmente está retratando, de um modo geral, aquilo que o homem vive, ou seja, a nossa vida, tá? O nosso dia a dia, nós vamos conseguir ver através daqui. E aqui também nós vamos conseguir ver a atuação direta de Deus. Deus, Ele atua, irmão, no nosso dia a dia, na nossa vida, em todo momento o Senhor está conosco, tá bom? Vamos continuar. Subtópico 2, Eclesiastes, Provérbios e Jó. O tema de Eclesiastes está na frase, é tudo vaidade. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, indicando a enfermidade da vida humana. Por isso, ao final, o autor declara, no sentido da vida é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Tá? Vou fazer até uma pausa aqui, para a gente refletir acerca disso. Quem está falando aqui é nada mais, nada menos que o homem apontado na Bíblia é o homem mais sábio que esteve aqui nessa terra, ok? É lógico, excluindo Jesus. Depois de Jesus, segundo a palavra de Deus, o homem mais sábio foi Salomão. E esse livro, irmão, de Eclesiastes, ele escreve no final da sua vida, tá? E olha a conclusão que ele faz acerca da vida. Ele diz assim, vou até repetir, vamos lá. Olha o que ele diz, em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Olha o conselho que ele deixa para as nossas vidas. Teme a Deus. Tem muita gente que teme a Deus, tá? Temer a Deus tem muita gente. Até pessoas que fazem coisas erradas, se vocês perguntarem se eles acreditam em Deus, se eles temem a Deus, eles vão dizer que sim, tá? Mas não é só temer. Temer é o primeiro passo, tá? O primeiro passo realmente é temer a Deus. Se a gente não temer a Deus, não no sentido de medo, mas no sentido de reconhecer quem Ele é e o que Ele pode fazer por nós, realmente não tem como acontecer nada. Mas o segundo conselho que Ele deixa é guarda os seus mandamentos. Mas guardar como? Guardar na gaveta? Guardar na cabeceira? Guardar no armário? Não. Quando Ele fala guardar os mandamentos, é guardar em nossos corações, tá? Que a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, que a lei de Deus, que eles possam estar, irmão, plantados em nossos corações, tá bom? Para que a gente venha permanecer de pé, para que a gente venha realmente proceder e caminhar de acordo com a vontade do nosso Deus, tá bom? Vamos prosseguir em nome de Jesus. Vamos lá. Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. Mas por que ele fala isso? Tá? Vou trazer uma das posições, tem várias, porque uma pessoa que teme a Deus, ela anda corretamente. Uma pessoa que anda corretamente, que não dá margem para ser apontada pelo mundo, inclusive pela igreja, ela deve ser honrada. Então, se você é temente a Deus, no sentido de obedecer o que nos ensina a palavra de Deus, nós, irmãos, somos o quê? Dignos de ser honrados. Não que a gente deve buscar honra para nós mesmos. Muito pelo contrário, tá? A gente deve buscar sempre honra e glória para o nosso Deus. Mas se você for temente ao Senhor, como diz aqui a palavra de Deus, você também é digno, tá? Nós somos dignos de ser honrados. Vamos lá. O tema de Jó é o sofrimento. Jó, não vou nem entrar aqui, irmão, mas Jó, acho que a maioria das pessoas, inclusive as pessoas ainda que não servem a Deus, já ouviram falar da história de Jó, tá? Mas tem muito aí, tá? Depois dá uma lida no livro de Jó para você entender. Mas o tema do livro é o sofrimento, de um modo geral. Não que ele acabe em sofrimento, pelo contrário. Vou dar até um spoiler aqui do livro de Jó, tá? Para você que ainda não leu, pode ler, mas no final o Senhor restitui
tudo o que foi tirado de Jó. Ah, mas se Deus restitui, por que o tema de Jó seria sofrimento? Porque vai narrar os momentos de sofrimento dele, tá bom? Vale a pena. Se você não leu, leia, que ali talvez é possível descobrir que o que nós passamos, o que talvez nós achamos que é sofrimento, que é perseguição, vamos descobrir que está muito longe, né, do que esse homem aqui passou, tá bom? Mas dá uma olhada lá depois quando puder, leia o livro de Jó. Vamos lá, continuando. No caso, falando de Jó ainda, tá? Mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Às vezes, quando estamos no meio da luta, a gente fica, meu Deus, será que Deus esqueceu de mim? Será que realmente eu estou agradando a Deus? Será que eu estou passando o que eu estou passando por causa do pecado? E aí, meus irmãos? Leia Jó, que isso aí vai esclarecer, tá bom? Mas, de um modo geral, não necessariamente. O livro de Jó também nos mostra o que? Mostra que, mesmo mediante a luta, ao sofrimento, à dor, é necessário que a gente confiemos no Senhor, tá bom? Vale a pena confiar em Deus, irmão. Mesmo que talvez você esteja passando um momento difícil aí na tua vida, algo que aparentemente não tem saída, confie em Deus, irmão. Confia, que o livro de Jó nos mostra que até o final Deus entra com providência. E se você crê que Deus vai entrar com providência na tua vida, dá um glória a Deus aí onde você estiver nesse momento, tá? Mas confia no Senhor, obedeça a palavra de Deus, faça o que Deus manda, que Deus tem providência dele preparada também para nossas vidas. Vamos lá. Subtópico 3. Salmos e Cantares de Salomão. Salmos em hebraico significa louvor e sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor, oração e adoração. Também é um livro de instruções, porque nos mostra como servir ao Senhor e ainda fala profeticamente acerca do Messias. Nesses aspectos, considera-se como verso-chave do Salmos 29, versículo 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Glória a Deus. O livro de Cantares ilustra o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. O versículo-chave sintetiza o ideal da fidelidade entre o marido e a sua mulher. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Cantares, capítulo 6, versículo 3. Tá? Vou falar aqui brevemente acerca aqui de Salmos. Salmos aqui, como já dito, eles querem dizer louvor, e ele sinaliza que a mensagem principal, tá, é louvor, oração e adoração. Mas talvez você vai ler os Salmos e vai falar, gente, mas tem Salmo que talvez não dá para encaixar talvez um louvor. Embora Deus capacita aí os músicos, as pessoas que têm realmente a vocação para compor, de tal sabedoria que eles praticamente conseguem tirar louvor de todos os salmos, praticamente. Tá? Mas tem salmo que às vezes parece que não encaixa um louvor. Então, se não encaixa um louvor, como que o tema de salmos é louvor? É louvor porque é louvor, mas talvez não é louvor como estamos acostumados aqui no Brasil, tá? Mas é um louvor no estilo hebraico. É um louvor aí num estilo um pouco diferente do que nós estamos acostumados a louvar, a ver aí pelas nossas igrejas, tá bom? Mas é louvor. E queria destacar também que mostra o dia a dia, tá? Como que é o dia a dia do servo de Deus, através do louvor. Então, através do louvor que está contido em Salmos, podemos ver aí como que é o dia a dia do servo de Deus, como que a gente louva a Deus mediante a cada situação. O segundo tópico aqui do livro poético, Cantares de Salomão, nós conseguimos ver claramente aqui que é voltado realmente aí para o relacionamento, embora a gente vai ver lá o relacionamento lá de Salomão com uma mulher, tá? Mas na verdade
é uma analogia do relacionamento que deve se ter o marido com a sua mulher, e também podemos entender como Cristo, de uma forma mais ampla, tá? De Cristo também com a sua igreja. É um livro lindo, tá? É um livro abençoado, é um livro aí que tem várias instruções que vai nos ajudar, inclusive aí com casamento, tá bom? Com o nosso relacionamento de um modo geral. Se você ainda não leu o livro de Cantares, leia, meu irmão, que vale a pena, tá? Assim como o de Salmos e os demais livros da Bíblia Sagrada. A sinopse do tópico 2 diz: os livros poéticos e de sabedoria expressam de forma bela, singela e prática a verdade e a sabedoria de Deus. Não é verdade? Então, leia, tira um tempinho, se programe para você estar lendo, para conhecer, tá? Porque às vezes fica até estranho a gente falar, comentar de algo que a gente não conhece, tá? Hoje em dia tem filmes, tem novelas, glória a Deus por isso, mas ali também tem muita dramaturgia, tá bom? E tem pessoas que estão deixando às vezes ler a Bíblia para poder ficar vendo novelas bíblicas, filmes. Eu gosto também, tá? Recomendo que veja, mas principalmente a Bíblia. E tudo que você vê, confira na Bíblia, tá bom? Vamos lá, vamos chegar aqui no nosso tópico 3, nosso último tópico da lição 9. E o tema desse tópico é uma mensagem ao coração. Subtópico 1, uma mensagem de soberania. A Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão. O feito favoreceu acesso à terra prometida. Deus levantou nações para punir a rebeldia do seu povo e ainda proveu um meio de escape, a fim de evitar a extinção da nação eleita. Ele resgatou da Babilônia o remanescente, conforme a promessa feita a Davi. Foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido. Assim sendo, nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano. Ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. Não é verdade? Então, quando fala assim em se aquietar, não quer dizer que nós devemos cruzar os nossos braços e deixar Deus fazer tudo pela gente. Não. Deus faz pela gente aquilo que nós não podemos fazer. Tá? Quando a palavra de Deus fala para a gente aquietar, para a gente esperar, como diz o salmista, esperei com paciência no Senhor, é no sentido da gente fazer o que nos compete e aguardar Deus trabalhar e fazer a parte dele. Porque Deus, irmão, ele não falha em nada. Tudo que Deus prometeu, Deus cumpre. Tá bom? Então vamos aprender a esperar e a confiar no Senhor. Permaneça na presença de Deus, permaneça onde Deus te colocou. E se Deus te fez a promessa, irmão, não fica desesperado ao ponto de querer ajudar Deus a resolver a situação. Não, faça só o que Deus manda e obedeça, que no tempo do Senhor, cada uma das promessas de Deus sobre as nossas vidas, elas vão se cumprir. Subtópico 2, uma mensagem de sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria e o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Desse modo, todo conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Dentre eles, citamos: andar retamente, fugir da luxúria, não ser preguiçoso, manter boa reputação, tomar cuidado no falar, não confiar no dinheiro, viver com alegria, remir o tempo, manter a integridade, aceitar a repreensão, confiar no Senhor e desfrutar do verdadeiro amor. No entanto, essas ações não devem ser observadas de forma legalista. Elas devem ser resultado do toque divino no coração humano.
O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que nós devemos fazer tudo isso, tá? Mas não por questão de lei, não porque tem alguma lei nos forçando ou alguém nos obrigando a cumprir isso, não. Mas isso deve ser consequência da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E que se o Senhor Jesus habita em nossos corações, nós precisamos ser diferentes e não fazermos essas coisas por obrigação ou por lei. Eu recentemente estava conversando com uma pessoa, a qual eu amo muito, tá? Uma das ovelhas que o Senhor assim me confiou, e essa ovelha falava comigo: pastor, eu ainda não consigo, tem um grupo de pessoas, eu não consigo amar essas pessoas. Eu aceitei Jesus, estou aqui caminhando, mas eu não consigo. Eu sei que eu preciso disso, mas eu não consigo. Tá? E o conselho que eu dei para ele, eu vou dar para você também. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Tá? E não se engane. Não se engane. Não adianta você querer dizer que você é uma coisa que você não é. Tá? Se você realmente tem dificuldade, principalmente para liberar o perdão, talvez aí por alguma fatalidade, uma tragédia, vamos dizer assim, que você viveu lá no passado, peça o Espírito Santo de Deus para te ajudar a liberar o perdão. Ou se você não tem amor por determinado grupo de pessoas específicas, sejam eles, sei lá, até pessoas mesmo que estão presas, pessoas que talvez fizeram mal para você, ou para alguém que você ama, ou para a sociedade, peça ajuda ao Espírito Santo, tá? Não estou dizendo que é fácil não, viu? Por isso que precisamos pedir ajuda. E a primeira pessoa que devemos pedir ajuda é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza, irmão, que ele vai te ajudar. Vamos lá, subtópico 3. Uma mensagem de adoração. Os salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como medo, angústia e tristeza, força, segurança e alegria. Tá? Deixa eu dar uma frisada aqui. O que isso quer dizer? Que salmos, se você for ler, vários salmos relatam exatamente essas situações, que são exatamente o que eu falei no tópico anterior, tá? São as situações do nosso dia a dia. Mas por que está isso na Bíblia, pastor? Sabe para quê? Para mostrar que os irmãos também do passado, eles passaram pelas mesmas coisas. E que mesmo mediante as nossas lutas, angústias do dia a dia, nós estamos o quê? Seguros em Cristo. Nós devemos estar com o Senhor e fazer a vontade dEle. E que é possível, tá bom? Outra coisa que a Bíblia, não só Salmos, mas a Bíblia de um modo geral não faz, sabe o que é? É ocultar as falhas e os erros de ninguém. A Bíblia não faz isso. Quando vemos, inclusive, algumas maldades registradas na palavra do Senhor, de pessoas que mais adiante fizeram um concerto com o Senhor e o Senhor levantou, sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que todas as pessoas são capazes de serem alcançados pela palavra de Deus. E que na terra, irmão, o único homem perfeito que andou foi Jesus Cristo de Nazaré. Todos os outros estão sujeitos a erros. E podemos ver aqui em Salmos, especificamente que estamos falando, aqui nos poéticos também, tá? Que é possível mediante a dor, sofrimento, tudo isso que nós passamos, é possível servir a Deus, tá bom? E é possível vermos a mão do Senhor no meio de tudo isso, tá? Continuando a leitura. Também refletem o ideal divino da espiritualidade e adoração. Entre outros retratos da vida espiritual, destacam-se o coração que confia, o coração contrito, o coração que glorifica, o coração agradecido, o coração arrependido, tá? Esses são os que se destacam, mas tem muitos outros também. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a palavra do Senhor nos mostra pessoas assim como eu e você, tá? Passando várias situações diferentes. E em todo o tempo, mediante a todo esse sofrimento, o Senhor esteve com cada um deles.
E eu quero falar para você também, em nome de Jesus, mesmo no meio dessa luta, minha irmã e meu irmão, que você esteja vivendo, você não está só. O Senhor também está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, a fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida. O salmista descreveu a conduta por ele adotada. Está lá em Salmo 119, versículo 11, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esse é o segredo, irmão. Guarda a palavra de Deus no teu coração. Esconde. Esconde não é no sentido de depois ninguém poder encontrar, não, viu? O esconder a palavra no nosso coração é no sentido de guardar com tanto cuidado que ninguém nem nada é capaz de tirar aquilo, porque está muito bem guardado. Ninguém vai conseguir chegar até lá. Sabe o que isso quer dizer? Que aquilo que você guarda no teu coração, ninguém pode tirar de você. Guarda, meu irmão, a palavra de Deus no teu coração. Guarda. Sabe por quê? Porque nos momentos difíceis, a palavra do Senhor que está em nossos corações, ela vai servir de alento, ela vai nos servir de alimento para nos fortalecer e para que possamos caminhar e ir adiante na obra de Deus. A sinopse do tópico 3 diz assim: os sentimentos do coração estão impressos na história, na poesia da Bíblia, que nos ensinam a respeito da verdadeira adoração. Então, amados, a verdadeira adoração, sabe qual é a referência? É o que está registrado na palavra de Deus. Eu sei que tem muita coisa aí hoje aí nas igrejas, tá? Aqui inclusive na internet, com o nome de adoração, mas que não tem nada a ver com a adoração que está na Bíblia. Então, quer saber o que é uma adoração bíblica? Leia a palavra de Deus. E quando estiver lendo, irmão, até antes de orar, ora para o Espírito Santo de Deus revelar em teu coração o que você está lendo. Tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui para a conclusão, nos diz assim: a experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina. O texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina, que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração e serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo, igual está lá em Provérbios 17, 22. Então vamos, amados, se alimentar diariamente com a palavra de Deus, tá bom? Que Deus assim possa estar te abençoando, em nome de Jesus, aonde você estiver. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, ou você que faz parte aí da Igreja Missionária Edificai, pode mandar um zap aí também, que eu vou estar te respondendo. Deus abençoe em nome de Jesus. As perguntas do questionário, você que faz parte da igreja, passa direto lá para a secretária, tá bom? Lá para a obreira Lohana, que ela vai estar depois dando um retorno aí para os irmãos. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe também você e toda a tua família. E no próximo domingo, se nosso Deus permitir, estaremos lá na nossa sede, na Arsenal em São Gonçalo, seguindo com a nossa aula presencial. Deus abençoe, ficar na paz.